Olá, seja bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Falas de intolerância e preconceito contra raça, gênero, orientação sexual e política têm inundado as redes sociais. E em época de eleição, a tendência é que esses discursos aumentem, podendo virar ameaças reais. Como definir o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão? Os crimes cometidos na internet podem ser punidos? Onde denunciar? Veja mais no Panorama, que está começando agora. Eu converso agora com Mauro Elovitch, promotor responsável pela Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos. Obrigado por nos atender, promotor. E a gente vê aí na internet, vamos começar falando entrando no discurso do ódio, que eu não sei se é o anonimato ou pelo menos a distância entre as pessoas, elas perdem um pouco os pudores. O senhor vê na sua experiência que isso procede, que esse anonimato e essa distância entre as pessoas pode ajudar nesse discurso de ódio, a aumentar o discurso de ódio? Primeiramente, obrigado pelo convite. Sem dúvida, é um fenômeno até psicológico que as pessoas, o fato de elas não terem o contato direto, físico, com os interlocutores e a impressão de que na internet a gente fala para todo mundo e fala para ninguém ao mesmo tempo, acaba autorizando, né, as pessoas psicologicamente se sentem habilitadas a postar sem freios e tomarem atitudes mais agressivas do que adotariam num contexto de conversa pessoal. Soma-se a isso também uma certa sensação de, não digo nem de anonimato, que algumas pessoas postam discurso de ódio usando o nome próprio. É uma certa sensação de impunidade, de que você pode agir livremente na internet e que não vai nada lhe acontecer. Eu fico com essa sensação quando eu vejo determinados comentários. Eu falo, se a pessoa tivesse cara a cara com a outra, isso seria dito pessoalmente? Provavelmente não, né? Eu achei engraçado, o Mike Tyson sempre conta essa história. Ele voltou a lutar agora com 50 anos de idade. Perguntaram para ele como que ele se sentia agora treinando com redes sociais, com acompanhamento 24 horas por dia pela internet. E ele falou, dentro da simplicidade dele, que as redes sociais dão coragem para as pessoas dizerem coisas que, se dissessem pessoalmente, elas levariam um soco na cara. Então, infelizmente, não que isso seja uma atitude correta, mas a gente tem que ter um meio termo, né? A gente tem que ter um comportamento nas redes sociais ou pela internet como nós teríamos num contato pessoal, num contato físico com um interlocutor ou com vários interlocutores. Quando essa dita liberdade de expressão, liberdade de opinião na internet esbarra, por exemplo, no nosso Código Penal, no nosso Código Civil, o negócio vira crime. Como que funciona isso? Como que a gente pesa a liberdade de expressão com a responsabilização, a responsabilidade individual? Essa é uma área bem cinzenta, né? A gente realmente vai precisar analisar em cada caso concreto, mas o fato é que o direito à liberdade não é um direito, ele é absoluto, ele é sem limites, ainda que seja um direito fundamental. O direito fundamental à liberdade de expressão, ele é mitigado, ele é ajustado pelos demais direitos fundamentais. Então, o direito à dignidade da pessoa humana, de terceiros, o direito à não discriminação. Então, quando o discurso da pessoa se torna uma conduta típica, ou seja, se torna uma conduta prevista como crime no ordenamento jurídico, ou então causa danos morais, psicológicos a terceiro, quem fez essa afirmação vai ser responsabilizado civilmente, às vezes penalmente. Então, e isso não constitui censura. A própria Constituição determina que todo mundo é livre para expor, né, palavras, pensamentos,
mas que ela vai ser responsabilizada caso ela cometa um ato ilícito nessa expressão dela. Eu, de um tempo para cá, aboli quase todas as redes sociais. Eu mantive uma, que é o Twitter. E uma coisa que eu gostaria de saber, às vezes a gente vê uma coisa ali que é claramente um crime que está sendo feito. Eu vou lá e denuncio para a plataforma, né, para a rede social, no caso o Twitter. O que a gente pode fazer quando a gente se depara com um crime? É só isso, alertar a rede social, mesmo não sendo contra mim, há o que ser feito quando a gente vê um crime de ódio? Sim, o ideal, né, é realmente notificar, né, por meio de mecanismos dentro das próprias plataformas que está sendo praticado um crime ali, para que o próprio provedor, né, faça uma autotutela e exclua, bloqueie e adote as providências cabíveis em relação a essas postagens. Se for crime contra a honra de terceiros, esses crimes geralmente eles são de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação, dependendo do caso. Ou seja, não dá para ser instaurado nada de ofício. Então, o importante, interessante, é também comunicar a vítima, né, de que está sendo praticada essa conduta contra a honra dela, contra a dignidade dela, para que ela possa procurar uma autoridade e dar início a um procedimento. Quando o caso extrapola, aí o ofensor vai lá e apaga uma dessas postagens, isso é rastreável? As autoridades conseguem ir atrás do post original para responsabilizar essa pessoa que ofendeu a outra? Existem vários meios de prova da existência daquela postagem. Por exemplo, uma captura de tela devidamente certificada vale como prova juridicamente, ainda que a pessoa, né, que o autor do crime vá lá e apague. Nós temos também, né, um grande dificultador na apuração dos crimes cibernéticos, que é o fato que os provedores de aplicações, especialmente as grandes redes sociais, dificultam o acesso a conteúdo para autoridades investigativas. Essa é uma polêmica muito grande. A gente vê um esforço consciente das plataformas, né, dos provedores, né, como Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, de não prestar essas informações, de dificultarem o acesso a essas informações. E essa questão está sendo discutida no Supremo, está lá pautada a DC 51, que é fundamental que o Supremo se posicione, caso efetivamente queira que não hajam mais, que os crimes cometidos pela internet sejam responsabilizados, determinar as plataformas que apresentem os dados de conteúdo, os dados conforme está previsto no Marco Civil da Internet. Promotor, vamos agora falar de um levantamento feito pela SaferNet Brasil, a associação que atua no combate aos crimes virtuais e violação dos direitos humanos na internet, e mostra que houve mais denúncias de crimes de ódio nas redes sociais em anos eleitorais. Vamos ver. Os números mostraram que dos 7 crimes que envolvem discurso de ódio que chegaram à SaferNet, 6 tiveram maior prevalência nos anos de eleições, em relação aos anos anteriores. Racismo, LGBTfobia, xenofobia, neonazismo, misoginia e apologia a crimes contra a vida. Os dados também indicam aumento dos registros no período eleitoral. Em 2020, racismo e xenofobia registraram mais do que o dobro de denúncias em relação a 2019. Já as denúncias de neonazismo tiveram um crescimento de 840,7% em relação ao ano anterior. Em 2018, misoginia, xenofobia e neonazismo tiveram os maiores percentuais de crescimento. Pois é, então a gente viu aí que parece que as eleições são mesmo um campo fértil para esse aumento do discurso de ódio. Tem alguma explicação? Porque é natural, né? É um ano que as pessoas se expõem mais em relação a isso, né, promotor? E também a questão política sempre desperta paixões pessoais. Então, as pessoas elas tendem a tomar posicionamento por um ou outro candidato, por uma ou outra corrente ideológica, e a gente está vivendo uma época complicada de polarização e de falta de diálogo. Então, adotou-se como regra o ataque ao interlocutor, a quem está falando uma ideia diferente do que a pessoa acredita, ao invés de fazer um conflito de ideias, de fazer uma dialética, de apresentar pontos positivos ou negativos, contrários ao que você não defende.
Então, dentro dessa perspectiva, acirrou-se os ânimos, existe um direcionamento por parte dos chamados influenciadores digitais para um extremismo, para partir para o conflito, ao invés de buscar uma dialética, e isso piora, então, é agravado realmente nos anos eleitorais. E fora a questão também de que o ódio gera engajamento. Infelizmente, existem estudos sobre isso, tem um autor chamado Ryan Holiday que defende muito, né, explica muito sobre isso, que nada gera mais engajamento, mais acessos na internet do que o ódio. Então, muita gente se promove ou usa como jeito de ganhar notoriedade na internet através do discurso de ódio. Um caso recente que aconteceu aqui na Assembleia de Minas foi no ano passado, no mês de novembro, foi com a deputada Andréia de Jesus, que começou a receber ameaças depois que avisou que ia começar a acompanhar as investigações de uma operação policial em Varginha. Vamos ver esse caso. Segundo a deputada, foram 35 mensagens de perfis reais, sendo 3 com ameaças mais diretas, relacionando a parlamentar a vereadora Marielle Franco. A vereadora, que presidia a Comissão de Direitos Humanos na Câmara do Rio de Janeiro e era do mesmo partido de Andréia de Jesus, foi assassinada há 3 anos. Toda ameaça, ela tem sim um fundo de verdade. Quando o crime de ódio vira uma ameaça concreta, a internet não é terra sem lei, né? Exatamente. A pessoa é responsabilizada pelo que ela publica na internet da mesma maneira que ela seria se ela proferisse aquela ameaça ou aquele discurso de ódio pessoalmente. Então, o Código Penal tipifica a ameaça, né, lá no artigo 147, e se a pessoa utiliza a internet para ameaçar alguém do mal injusto e grave, ela vai ser responsabilizada por aquilo. Isso se não forem agravados, se ela não partir para algo mais como, por exemplo, o crime de perseguição, que também é muito cometido através da internet. Não é porque a pessoa criou um avatar ou um nickname falso que ela não vai ser localizada e responsabilizada. Eu queria que o senhor falasse também um pouco a respeito da importância da conscientização, porque a gente nota também adolescentes já muito cedo entrando nessa onda de agredir as pessoas caso ofendam o artista preferido, o participante do Big Brother preferido deles, e já entram nessas brigas, umas brigas horrorosas na internet por causa disso. Isso tem que ser trabalhado mais cedo ainda, né, promotor? Com certeza. A verdade é que o uso da internet ele foi muito ampliado depois da pandemia. E a gente não tem ainda, eu digo, nós, enquanto sociedade no Brasil, não temos ainda uma maturidade para o uso da internet. As pessoas se portam de maneira agressiva, muitas vezes de maneira irresponsável, se tornam alvos fáceis para vários tipos de crimes. E o melhor caminho realmente é a conscientização, começando pelas crianças e adolescentes, que eles estão muito mais inseridos do que as gerações anteriores nessa realidade digital, e eles têm que conhecer outro caminho que não seja seguir por essa linha do extremismo, do ódio que a gente está partindo hoje em dia. Inclusive, o Ministério Público de Minas faz um trabalho bacana, a gente está sempre junto com o projeto Por Dentro do MP, fazendo instruções de navegação segura para os alunos das escolas públicas e privadas aqui do estado de Minas Gerais, justamente para ajudar nessa conscientização. E aprender que desde cedo um discurso de ódio tem consequências também, né? E para a gente finalizar, a respeito do ano eleitoral, qual que é a importância dessas ações educativas e também falar sobre canais de denúncia, caso as pessoas se deparem com crimes de ódio nesse ano eleitoral, a quem elas podem recorrer? Os crimes cometidos pela internet, eles são apurados da mesma maneira que os crimes físicos. Então, a pessoa pode ir fazer uma ocorrência numa base da Polícia Militar, ela pode procurar a delegacia mais próxima da residência dela,
e solicitar, né, a instauração de uma investigação, do inquérito policial, para se apurar esse tipo de conduta. Se forem crimes eleitorais, também é possível a comunicação à ouvidoria do Ministério Público para que o promotor eleitoral da comarca instaure o procedimento para apuração. Promotor, muito obrigado pela sua presença aqui no Panorama, presença virtual por enquanto. Foi um prazer e estamos sempre à disposição para colaborar com a Assembleia e com toda a sociedade para levar informação de qualidade a respeito dos crimes cibernéticos. Tá certo, muito obrigado. E o Panorama de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo. Tchau!